campo aqui. Se existir algum, ele vai retornar falso, ou seja, um nome não válido. Já existe o nome de usuário cadastrado. Senão ele retorna true, né? E nada mais. E aqui então, se isso aqui não for falso, se for falso, né, ele não conseguiu validar o nome do usuário, ele retorna um erro, USE. Caso contrário, está tudo certo, né, eu posso inserir dentro da base de dados, eu insiro a conexão, eu pego a conexão, crio um statement e simplesmente dou um execute, insert into usuários, nome do usuário e senha, que é o mesmo nome que eu declarei lá no meu ponto SQL, os values, nome de usuário e senha. Percebe que o nome do usuário aqui tem as duas aspas simples aqui, que são necessárias. E a senha não precisa porque ela é inteira. Se isso tudo for bem sucedido, ele vai retornar OK, indicando que a inserção foi bem sucedida. Então, esse ins aqui vai ter alguns valores. Ou ele vai ter o OK, que aí eu vou dar usuário inserido com sucesso, ou quando ele for igual a erro senha, vou falar que as senhas não conferem, o que o cara digitou nesses dois campos não tem razão de ser. E por fim, existe o erro do SGBD, né? Que eu falo contate o administrador, ou seja, você, né, que somos nós aqui que estamos testando. E por fim existe o erro de usuário, que aí a gente tem que colocar a escolha outro nome de usuário, que é quando o cara digitou aqui um nome de usuário que já existe. Então, funciona de maneira muito fácil, é um HTML muito simples, usando o JSTL, que faz o cadastro de usuário aí de validação. Certo? Bom, tendo visto isso, a gente pode ver a área já, né, de voltar aqui para o índice e ver, bom, posso cadastrar um usuário então? Vamos limpar e construir o nosso projeto. Vamos rodá-lo. Tá? Ele vai chamar o index JSP. A gente vai ver outros, tem uma outra JSTL aí usada no index, que a gente vai ver para que serve. Tá? Então ele está preparando para rodar. Está implementando a agenda. Começou a rodar o Safari, provavelmente ele vai carregar a página de index. A gente já vê aqui, né, o endereço. Título, agenda, minha agenda de contatos, usuário e a senha. Como não tem ninguém, eu vou cadastrar um novo usuário, chamou o K de usuário, mostrou aqui o nome do usuário, que eu vou chamar de Lucas BF, tá? Que vai ter a senha 1, 2, 3 e vai ter a senha 1, 2, 3, 4. Sem querer o cara digitou errado as senhas. Então ele vem aqui e já mostra senhas não conferem. Aí o cara vai vir aqui, opa, digitei errado, cadastro. Aí vai pôr 1, 2, 3, 1, 2, 3 e usuário inserido com sucesso. Vamos criar um outro usuário também, chamado Zé da Silva. Tá? O Zé da Silva vai ter senha 321, usuário inserido com sucesso. Vamos supor que eu queira cadastrar uma outra pessoa vai cadastrar o Lucas BF. E ele pode vir aqui, escolha outro nome de usuário. Então, aparentemente está tudo certo, está faltando um link voltar aqui, né? Para voltar ao index, mas a gente pode voltar aqui diretamente. Então, se a gente entrar com
lucasbf123. Eu vou entrar nessa área de cadastrar contato e ver contato. Tá? Caso contrário, se eu entrar com um nome equivocado, ele dá usuário ou senha inválidos. Tá? Como é que isso funciona? Eu vou fechar o Safari aqui. Isso funciona da seguinte maneira: quando ele clica em entrar, ele chama o área de usuário. O área usuário é esse aqui. O área usuário ele possui nosso tag lib, o JSP UseBin, que tem um escopo de sessão agora. Antes ele tinha escopo de página, agora ele tem um escopo de sessão, ele tem que persistir na sessão. Ele é da classe modelo.bins.usuário e eu vou setar todas as propriedades dele que estão disponíveis, que são as que o usuário digitou aqui, que é nome de usuário e senha. Aí simplesmente aqui em área de usuário eu vou fazer a seguinte verificação. Eu vou setar uma variável chamada logado, que eu chamo no próprio bin uma função de SGBD chamada logusuário, que ela vai também persistir na sessão. Tá? Se eu ir lá no meu bin, existe uma logusuário, que cria uma nova conexão, pega essa conexão, cria o statement, cria o select asterisco from usuários, where nome usuário é igual a nome do usuário e senha igual a senha. E se ele retornar algo, é o crs.next, o logado recebe true, que é esse nosso flag, que indica se aquele bin está logado ou não. Isso aí ficou um pouco redundante com a variável, mas enfim. O código, que ele tem que resgatar o código que não existe, que não tem, o usuário não digitou, e retorna logado, retorna true. Caso contrário, ele retorna false, no caso de erro também, retorna false. Então, ele seta aqui. Se o logado for falso, ele seta uma variável chamada inválido e coloca valor true nela. E ele redireciona, ele usa o c.redirect para voltar lá pro index.jsp. No index.jsp eu tenho esse if aqui. Se o teste inválido, um if, se o inválido for verdadeiro, aí ele informa senha e usuário inválido. Tá? Caso contrário, ele mostra, ele põe um inválido false, e ele cria isso aqui também ficou redundante, eu poderia tirar, e ele cria um menu muito simples, que ele pode cadastrar contatos e listar contatos. Eu até posso colocar aqui, dentro desse P aqui, pode ser interessante, uma mensagem sempre, olá, usuário e tal. Então eu posso vir aqui e dar um c ponto out value usr ponto nome do usuário. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar olá, o nome do usuário. Tá? Assim a gente sabe se é o Zé da Silva, se é o Lucas BF que está conectado, e a gente pode testar isso já agora.